fundiária brasileira, né, ela é injusta porque nasceu injusta. Né? Então, se a gente pegar lá os primeiros mapas do Brasil, né, as capitanias hereditárias, né, como que foram distribuídas as terras da colônia, né, aos fidalgos, aos amigos da coroa portuguesa. Né? E dentro destas capitanias hereditárias depois, né, as sesmarias, enfim, eram concedidas terras aos amigos da coroa, aos amigos do imperador. E mais do que isso, né, quando, por exemplo, começou-se a preparar a abolição dos escravos, né, a abolição da escravatura no Brasil, lá em 1850, já pensando na abolição, veio lá uma lei de terras de 1850 que proibiu, né, a propriedade de terras que não fosse pela compra. Ou seja, você aboliria a escravatura, daria liberdade aos escravos, que é quem efetivamente botava a mão na massa e trabalhava na agricultura do país, mas não daria a eles o direito de terem sua própria propriedade rural. Né? Eles estariam apartados, né? As terras estariam cercadas e alienadas da grande massa de escravos que seria libertada. Né? E a quem então ficaram as terras? Aos latifundiários. Esperando a terra chegar, eu vivo na esperança de ter um lugar, meu canto. Ela consiste na obtenção de latifúndios, né, para reformá-los em projetos de assentamento, de reforma agrária, onde o protagonismo é dado às famílias, né, de agricultores familiares. A obtenção de terra se dá de outras formas também, tá? Não só em casos como esse, de terras pertencentes à União e reclamadas na justiça por isso. Mas, eventualmente, o movimento social vai e ocupa uma área, ocupa lá um latifúndio. O INCRA trata, antes de mais nada, de tentar evitar conflitos, tá? Porque nós temos um histórico no Brasil de muitos conflitos no campo. Quando uma área ocupada, o INCRA, né, vai averiguar a legalidade da propriedade, se a propriedade cumpre a sua função social, né, definida na Constituição Federal da República, se ela cumpre, se ela não tem restrições, por exemplo, de ordem trabalhista ou de ordem ambiental. Abrigo, onde nascerá. O INCRA, com 45 anos de história, tá, ele atua como um ordenador fundiário, da estrutura fundiária do país, é responsável, por exemplo, pelo cadastro rural, cadastro de todas as propriedades, todos os imóveis rurais do país, e, além disso, lida com a reforma agrária também. Em outros momentos de ocupação, por exemplo, das regiões centro-oeste e norte do país, o INCRA teve um papel destacado na colonização, se servindo de áreas devolutas, de expansão das fronteiras agrícolas do país, abrindo frentes de colonização. Tudo que preciso, e não importa se simples será, é só me dar que eu me viro. Pensando no desenvolvimento das famílias que seriam assentadas. Então, levando em conta, né, as qualidades, o solo, a localização geográfica dessas áreas onde seriam implantados os projetos de assentamento. É natural que, ao longo do tempo, nós primamos muito mais pela qualidade, né, do que pela quantidade de famílias assentadas. O INCRA procura oferecer estas condições de desenvolvimento da agricultura familiar nos nossos projetos de assentamento. De que forma? Né? Concede às famílias assentadas crédito
né? Habitação, agora, na verdade, a habitação é feita através de uma parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, né? E a habitação rural oferecida pelo programa, né? Oferecendo rede de eletrificação, estradas, mas também crédito para a produção. Né? Então a família, assim que é implantado o projeto de assentamento, ela recebe recursos em dinheiro para poder investir. Enquanto o dia não chega, só me resta batalhar. A avaliação que nós fazemos, né, dos nossos assentamentos de reforma agrária, no caso, no âmbito da Superintendência do INCRA no Paraná, é de que eles têm cumprido um papel muito importante, né, para a segurança e a soberania alimentar. Né? Então, muitos dos nossos assentados participam de políticas públicas outras, né, como, por exemplo, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, como compra direta, ou o PNAE, né, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, mas também produzem para o mercado privado, nos municípios e no estado. Nós temos no Paraná 14 importantes cooperativas de assentados na reforma agrária, né, que estão ligadas à produção de leite, à produção de hortifrutigranjeiros, né, à transformação dessa produção in natura, né, dos assentamentos, agregando valor, né, produzindo produtos industrializados, né, a agroindustrialização dos produtos da reforma agrária. Herói brasileiro. Há uma grande crítica no Brasil pelo fato de que a reforma agrária deveria ter sido implantada já há muitas décadas atrás, né? Todos os países que se desenvolveram no capitalismo realizaram uma reforma agrária pensando justamente, né, na produção de alimentos para sustentar as massas urbanas a serviço da industrialização. Tá? E no Brasil a reforma agrária sempre foi um grande discurso, né, e se fez muito pouco do que nós precisaríamos fazer. Um país de dimensões continentais, né, e onde a terra ainda está muito concentrada em poucas mãos. Tá? Mas sem dúvida de que a reforma agrária é oportuna e conveniente ainda nesse momento. Que não desiste de lutar.